Oi, pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital, mais um vídeo da série Transformação Digital, Startups em Cena. Hoje a gente vai conversar com o Ricardo Azevedo, fundador da StoneX, uma empresa de Web 3.0. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like, aperta aqui o sininho para que você possa acompanhar todas as conversas que a gente tiver com os líderes de transformação digital no Brasil. Fundada em 2019 para atuar no mercado de tokenização de ativos empresariais, a StoneX estruturou mais de 150 projetos na área e, em 2022, se especializou no mercado de commodities. Além da plataforma de tokenização, que cria ativos digitais baseados em ativos reais, a StoneX possui uma exchange de negociação de ativos cripto com mais de 10 mil investidores inscritos. O Ricardo é natural de Salvador, ele é formado em comunicação social, com pós-graduação em marketing e administração de empresas. Ele fundou a StoneX em 2019, após atuar durante 10 anos na área de infraestrutura, liderando a análise e implantação de PPPs. Ricardo, prazer muito grande em ter você aqui com a gente, e eu queria começar fazendo já uma primeira pergunta, né? Para falar de Web 3.0, a gente precisa falar de blockchain. Como é que essa história nasceu aí de Web 3.0 e a relação dela com blockchain? Ok, Sérgio, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui dialogando, né, com a tua audiência, que é sempre tão selecionada. A gente já teve alguns contatos aí em termos de grupo. Eu acho que é importante também essas lideranças estarem sempre próximas e conversando. E para mim vai ser um prazer não só participar, mas, obviamente, tentar contribuir um pouco com aquilo que a gente sabe e vem trabalhando aqui dentro da StoneX, né, que faz parte de um grupo chamado Stone Hub, que é um grupo de soluções em Web3, e esse nome Web3, ele é novidade, inclusive, né? Tem muita gente que acha, inclusive, que o Web 3.0 e o Web3 são coisas diferentes, e tem tese para defender isso, mas o fato é que essa Web3, como se pensa hoje, é uma internet que é totalmente baseada na tecnologia blockchain. Então, basicamente é isso que é a Web3. Então, nós não tínhamos esse conceito até aqui, agora foi criado, e como sabemos, a blockchain é uma tecnologia descentralizada. Então, nós estamos falando em uma internet baseada em uma tecnologia descentralizada, né? Esse é o conceito de Web3. Obviamente, é um conceito teórico, né? Por trás disso é que existem uma série de questões, assim, tanto de oportunidades, obviamente sempre com riscos também, mas no fundo o que a tecnologia veio em termos de ser revolucionária é na sua arquitetura, né, que é uma arquitetura de camadas, né, ou seja, de blocos de informação, e também numa questão de funcionalidades, né, porque dentro dessa arquitetura você tem uma base ali que é imutável. Essa base, ela sustenta toda uma camada superior, que é altamente adaptativa. Ela depende da camada inferior e o contrário não é verdadeiro. Então, você tem uma grande possibilidade de adaptação aqui para o uso dessa tecnologia, com uma grande resistência, robustez e segurança na camada inferior. Mas, volto a dizer, isso é uma questão um pouco mais técnica, mas quando a gente fala em Web3, respondendo mais objetivamente sua pergunta, necessariamente precisa se falar em blockchain. É interessante isso, porque quando a gente analisa um pouco mais, a gente às vezes pensa que a gente está voltando à internet 1.0, porque quando ela foi criada para ser uma rede independente, né? E o que a gente viu com o passar do tempo foram as grandes empresas de tecnologia se apropriando através das suas tecnologias e da sua capacidade dos dados das pessoas, e com isso monopolizando informações, né, fazendo o que se chama hoje de capitalismo de vigilância, né, e essa Web 3.0, de certo modo, ela resgata esse ideal mais libertário que tinha na primeira, com os acréscimos, obviamente, de transparência e de imutabilidade, que era uma coisa que não tinha na primeira versão, né. Então, de certo modo, é como se a gente estivesse corrigindo a rota e tornando ela, de novo,
mais democrática, né? E em termos assim de inovação, né, como é que você compara ela com a internet 2.0, né, onde a gente tem as tecnologias que são mais faladas hoje em dia de inteligência artificial, e-commerce, né, IoT? Como é que você poderia estabelecer um paralelo aí desses dois mundos? Olha, primeiramente eu acho que a Web3 ela não compete com a Web2, né? Ou não necessariamente ela compete. Ela não chegou para se sobrepor ou eliminar a Web2. Eu acho que existe, possivelmente, né, conveniências de aplicação, tanto para a Web2 quanto para a Web3. Essa Web2 que é centralizada, até porque eu acho que a cabeça da sociedade, vamos falar assim, de maneira geral, ela ainda é uma cabeça de centralização, porque a descentralização ou a conexão direta entre pessoas, né, como chamamos peer-to-peer, ela também carrega responsabilidades. Muitas vezes a gente não está disposto ainda a assumir essas responsabilidades. Né? O mundo cripto, por exemplo, que tem esse grande paradigma da lei da chave privada, né? Ou seja, se eu perder a minha chave privada, eu perco todas as minhas criptos e eu não tenho com quem reclamar. Né? Então, às vezes, a gente pode pensar, bem, é mais seguro, é mais garantido para mim eu deixar tudo no banco, porque eu entrego a minha chave para o banco, se eu perder, eu vou lá e pego de volta. Né? Obviamente, tem uma série de questões de informações, até mesmo domínio sobre o dinheiro, né? Que estão envolvidas nisso, mas o fato é que a Web2 ela tinha esse caráter de você não é dono dos seus dados, da sua informação, né? Você deposita essas informações para um cartão de crédito, para o seu banco, para o governo, para as plataformas de mídias sociais, por exemplo. E é esse número de informações grandes que está sendo bastante negociado, e é isso que gerou uma série de questões de LGPD e assim por diante. A Web3 ela já tinha se antecipado a isso, né? Então ela trabalhava de uma maneira totalmente descentralizada, e eu acho que o Bitcoin, que como a primeira aplicação de uma blockchain, né, que foi publicada o white paper em 2008, com uma primeira utilização em 2010, ela mostra um pouco o que é isso. Imagine que o Bitcoin, perdão, é uma moeda que vale trilhões, mas ela não foi emitida por nenhum banco central, ela não tem um centro de atendimento ao cliente, por exemplo, muito menos um CEO. Né? Então, a gente está falando, então, peraí, quem é que comanda isso tudo? É a rede. E, então, isso é uma questão de maneira de pensar. Pô, a rede comanda tudo. Não tem um presidente da empresa, o board, não tem nada disso. É um projeto de coordenação, de compartilhamento. E, obviamente, é um projeto super exitoso. Né? Então, independente de quem participa dele. Então, eu acho que o ponto aqui mais importante é que a gente veja que a Web3 ela é, de fato, uma nova camada da internet, né? Ela tem ali a sua tecnologia específica, que no caso é a tecnologia blockchain, e, de fato, ela tem, digamos, um grau superior de robustez e segurança e privacidade. Né? A questão é quem quer utilizar isso e para quê. Tem muitas aplicações, claro, a gente já poderia falar várias, mas o fato é que não necessariamente ela é mandatória, né, para que você rode uma plataforma de internet, por exemplo. Talvez ela vise a garantir um pouco mais de independência, né, e resolver certos problemas que a Web2 trouxe com ela, né, que é essa facilidade que as empresas grandes de tecnologia têm de dominar os teus dados, né? E na 3 não, você vai ter a sua própria black box com seus dados, e se você quiser monetizar, você até pode monetizar, né? Ninguém mais exige que você vai exigir que você preencha cadastros, né? Esse tipo de coisa, né? O que é muito bom. Né? O navegador Brave, ele por exemplo, porque a gente está falando de internet, fica às vezes mais fácil dar o próprio exemplo de algo da internet, né? Um navegador
criado numa plataforma blockchain e ele emite um token em que, se você concordar em compartilhar os seus dados com os patrocinadores, anunciantes da plataforma, você recebe tokens da plataforma, então você ganha junto com ela no compartilhamento das informações. Então, esse foi o modelo, por exemplo, encontrado por um navegador, já está bastante usado, super seguro, né? Mas essa cabeça de construção de algo coordenado, coletivo, compartilhado, né? Então, isso é totalmente diferente, por exemplo, de um modelo dos navegadores tradicionais, que estão sempre ali rastreando os seus dados, o que você faz, o site que você visita, para te oferecer produtos, propagandas e coisas desse tipo, né? E todo mundo já foi vítima, digamos assim, de pesquisar um tênis e tá passando 20 sites depois e está lá o tênis aparecendo na sua tela. Então, é verdade. É uma filosofia de participação e remuneração, né? Participação remunerada, né? Você passa não só a ser vítima de um produto que está sendo empurrado para você, mas você ganha realmente benefícios, né? É uma outra mentalidade. Agora, com certeza, esse tipo de tecnologia deve ter desafios também intrínsecos, né? Para se operar, né? O que você considera os maiores desafios para você operar nessa plataforma? Olha, no primeiro momento, acho que vale até a gente falar um pouquinho do grande mérito tecnológico da plataforma. A plataforma, ela foi criada com recursos que não tinham muito valor agregado, transformado em algo útil com grande valor agregado. Então, e eu acho que grandes inovações no mundo da tecnologia foram feitas dessa forma, né? O próprio laptop, né, o computador pessoal, foi feito quando o poder computacional ele reduziu muito o valor. Então, ele deixou de ser necessário aqueles mainframes e se colocou num computador portátil, e isso foi, de fato, uma grande inovação, né? No caso do blockchain, esse recurso barato, sem muito valor agregado, que também sofreu uma diminuição assim radical de custos, foi o armazenamento de dados. Então, já custou muito, né? Quem não recebeu, já pelo menos aqui na minha geração, recebia de brinde de final de ano ou de algum evento um pendrive, né? E às vezes tinha 1 megabyte, às vezes tinha 20, e era caríssimo o pendrive, porque o armazenamento era muito caro. O que acontece é que hoje o armazenamento custa centavos, né? Então o preço realmente reduziu demais, tanto que todo mundo hoje guarda na nuvem, você tem mais capacidade computacional e capacidade de armazenamento no smartphone hoje do que você tinha até nos mainframes ultimamente, né? Então, o que a blockchain fez foi pegar esse armazenamento, que era algo muito barato e realmente sem muito valor, e transformar numa arquitetura, né, numa tecnologia que montou uma arquitetura de armazenamento de dados compartilhados de alto valor agregado. Então, essa é a grande transformação. Eu acho que isso vale, inclusive, para qualquer empresa, especialmente as startups que estão aí buscando sempre inovações, ideias, que é você pegar um recurso ineficiente, vamos chamar assim, em termos de custo, para criar uma solução, um novo produto. Esse eu acho que, inclusive, foi o grande mérito dessas empresas de tecnologia que transformaram as relações de negócio ultimamente, como Airbnb, Uber e assim por diante. O fato é que, e aí falando desse benefício, quando a gente fala de desafios, é que eu acho que o maior desafio de todos é quando você precisa pensar com esse modelo mental do compartilhamento, né, da distribuição, de um projeto de coordenação. Então, eu acho que, obviamente, a gente vê, às vezes, as pessoas meio com o famoso FOMO, de eu preciso fazer algo, eu quero estar no hype, eu quero fazer um projeto metaverso, que é blockchain puro, um NFT, que é blockchain puro, uma criptomoeda, que é blockchain puro, mas está faltando ainda o propósito, a ideia, o plano. Então, eu acho que esse grande desafio é você ter uma mentalidade Web3, né? Então, isso
Não é preciso nenhum MBA para isso, eu acho que também não precisa nenhum grande preparo, não quero supervalorizar isso, mas de fato requer o gasto de alguma energia, e eu diria até que essas gerações novas elas estão muito mais preparadas para isso, né, para esse tipo de modelo. Nós aqui ainda precisamos nos esforçar um pouco para captar melhor isso. Mas, assim, os benefícios que estão do outro lado do muro são tremendos, né? O blockchain não é uma panaceia, né, que em grego quer dizer remédio para todos os males. Então, assim, ele não é remédio para todos os males, mas ele, de fato, tem aplicações bem óbvias, inclusive muito além de pagamentos, que foi o modelo inicial do Bitcoin, que é extremamente exitoso, e que vencido esse grande desafio de você mudar o seu modelo mental, ou pelo menos adaptar ele para essa nova realidade, eu acho que é um brave new world aí que se abre. Eu acho que você está trazendo uma questão que diz respeito, primeiro, as empresas saberem claramente o que elas querem, né? Isso é um primeiro problema que passa pelo entendimento, pela mentalidade Web 3.0. E, por conta disso, eu até queria te perguntar, acho que o pessoal deve estar querendo saber também, né? Quer dizer, existe algum playbook sobre como atuar, como utilizar essa tecnologia? Como é que a pessoa aprende, né, identifica oportunidades? Olha, a gente sempre tenta colocar na forma de framework, né? Eu acho que sempre fica mais fácil quando você tem ali umas etapas de desenvolvimento. No caso de tokenização, particularmente, a gente trabalha com 4 etapas, sendo que a primeira delas é uma etapa de ideação e também de modelagem criativa. Então, aqui aparece o problema, né, de o que a gente quer resolver com isso. E aí a gente parte para uma modelagem econômico-financeira, né, nós chamamos aqui de tokenomics, então a economia do token, existe uma racional também econômica por trás de cada projeto. Atuamos depois numa modelagem jurídica, legal, né, porque você está falando ali de relacionamentos comerciais, muitas vezes, e, por fim, uma modelagem tecnológica, né, para se entender qual a melhor blockchain para se aplicar aquela tecnologia, ou qual a melhor infraestrutura, né, para ser usada. Obviamente que, apesar de ter essas etapas, na maioria dos projetos ela ocorre simultaneamente. O conceito do design hoje, como o design thinking também, ele não permite que você construa um pedaço, depois outro, e por fim, porque aí você descobre que tem que mudar coisa aqui e tem que voltar tudo por isso. Então, você já trabalha com tudo embarcado ali, mas de uma forma que fique clara esses milestones, né, que é a modelagem criativa, ou seja, que problema vamos atacar, o tokenomics do projeto, a base legal dele, por fim, em que tecnologia ele será aplicado. Eu acho que talvez a gente já tenha um playbook, né, como você está falando, quando você tem o problema já identificado, mas você talvez esteja faltando, né, uma metodologia mais ampla para você, antes disso, você saber quais são as oportunidades que a empresa tem, né, antes de focar o problema, até para descobrir quais são. Não sei se você concorda comigo, né? Concordo plenamente, né? E a gente vê que isso talvez seja uma característica humana, né? De que a gente geralmente busca mudança quando está em um momento de crise, né? Então, a crise ela nos gera uma capacidade de resolução fantástica, até muitas vezes. Mas eu acho que a tarefa de todo grande gestor, isso vale para qualquer segmento de negócio, em qualquer mercado que ele atue, está um pouquinho também nessa de tentar enxergar ou antecipar essa crise, né? Ou seja, eu não preciso viver de crise em crise para promover inovação, mudanças no meu negócio e assim por diante. Alguns nesse mundo aí das startups, eles até usam muito essa analogia, né, de que talvez o meu maior concorrente no ano que vem não tenha nem nascido nesse momento. Então, ela vai nascer esse final de semana numa garagem ou num quarto,
e daqui a um ano é o meu maior competidor. Então, o que vem pela frente, de fato, ninguém sabe. Mas eu sempre acho que é mais seguro nós promovermos a inovação, eu digo nós, aí eu coloco as empresas que estão no mercado, não simplesmente os líderes, mas todas as empresas que têm um papel aí já dentro do mercado de consumo hoje, nós promovermos essa inovação, essas mudanças, esses ajustes, do que vir alguém de fora e fazer isso, porque a gente vai se tornando ineficiente, muitas vezes até discretamente, e aí vem alguém com uma ideia totalmente disruptiva e cobre aquelas ineficiências todas e domina todo o mercado, e aí fica muito mais caro voltar atrás disso. Então, mas, de fato, esse é um ponto bem sensível, né, e delicado em qualquer planejamento e estratégia de negócio. Você também tinha falado na nossa conversa de antes, né, uma coisa que eu achei interessante, que você chamou de gatilhos, né, sobre os gatilhos para você começar a trabalhar com a Web3. Queria que você falasse um pouco para a gente aí sobre esses gatilhos. Olha, eu acho que esse ponto como nós falamos que são os gatilhos externos, né, que, por exemplo, uma crise, um problema, um desafio, ou realmente algum tipo de emparedamento, digamos assim, que alguma empresa passa no seu segmento de negócios, isso sempre é um gatilho super importante. Mas eu acho que nunca é o mais saudável, porque, de certa forma, faz com que você tenha que correr atrás. Então, você já está atrás, né? Você está tentando ajustar alguma coisa. O que eu vejo como relevante, importante, é que nós mesmos criemos esses gatilhos internos. Eu acho que esse ponto é relevante, porque a gente tem estrutura para isso. Então, pensar sempre o planejamento sempre precisa abarcar isso, não é só o que eu estou vendo, é o que eu também não consigo ver aqui. E aí você precisa desse relacionamento externo. Você precisa planejar e provocar, né, basicamente. Provocar, ter relacionamento com startups, com centros de inovação e assim por diante. Eu acho que os gatilhos, que são coisas que às vezes não são tão claras, né, a gente não cria um gatilho no papel, institucionalmente. A maioria desses gatilhos, às vezes, são mentais. Mas, para isso, a gente precisa ter esse drive da inovação. E aqui, Sérgio, eu acho que tem uma questão muito delicada para qualquer empresa. É que ninguém faz inovação sem errar, ou sem se permitir errar, sem se permitir experimentar. Obviamente que você não erra onde você não pode errar. Tem áreas que você não tem como errar. Mas é necessário que em qualquer projeto de ideação você se permita isso, você se permita olhar uma tecnologia nova, uma metodologia nova de aplicação, ou qualquer tipo de inovação, porque inovação não é você inventar também alguma coisa que não existe, do nada, não precisa ser isso, isso pode ser também, mas eu acho que inovação, talvez importante também, é a gente dar uso a algo que às vezes já está internalizado na empresa, mas a gente não executa, né? Eu poderia falar um pouco mais à frente, mas eu vou aproveitar essa deixa para falar, por exemplo, do que é exatamente a tokenização. Porque a tokenização, ela não é uma ideia nova, um projeto novo, disruptivo, muito pelo contrário. Ela só é uma melhoria incremental do seu negócio. Por quê? Porque ela é uma digitalização do seu ativo, no caso da tokenização do ativo, né? Então, você pode ter ali um token de representação do seu ativo, o colateral, né, do seu ativo, então, e você vai negociar ele como um ativo digital. Bom, isso você não mudou nada na sua estratégia de produção, de armazenamento, absolutamente. Você continua fazendo exatamente o business as usual, mas você criou ali uma plataforma digital que vai melhorar a tua relação comercial, de pagamentos, de meio de troca, ou qualquer coisa. Então, eu acho que isso é inovação. Eu não inventei nada. Eu tokenizei o meu ativo, eu não inventei nada novo, mas eu inovei fazendo essa migração, né, que também não precisa ser 100%, né, você pode fazer sempre o modelo híbrido. Então, eu acho que eu acho que é essa.
isso é bem importante por questão dos gatilhos, porque a gente tem que se provocar sempre, né? E o que você pode citar, compartilhar para a gente de exemplos de tokenização ou de projetos 3.0 que vocês fizeram, só para o pessoal ter uma noção mais concreta? A tangibilização é sempre útil, né? Bom, obviamente fica mais fácil da gente falar dos projetos que a gente tem dentro de casa, né? Porque são projetos que a gente viu nascer, acompanhar, desde a primeira reunião, como chegou. Então, nós temos aqui 2 projetos e eu vou falar de 2 benefícios ou 2 features, me fugiu a palavra em português, desses projetos. Um deles é um projeto de tokenização de café, onde você tem um token lastreado em café verde, tipo exportação, e a novidade dele é que é um token que vale 1 quilo de café verde. O café verde, geralmente, ele é negociado em sacas de 60 quilos, e os contratos futuros em bolsa são 100 sacas de 60 quilos. Mais ou menos um padrão, digamos assim, global, tem uma diferença aqui e ali, mas o fato é que o token vale apenas 1 quilo. Então, para que serve esse token? Serve como meio de pagamento. Então, eu posso, em vez de pagar algo com dinheiro, eu posso pagar, eu, produtor, eu tenho estocado lá 200 quilos de café, eu posso pagar com essa moeda, digamos, né, que esse Coffee Coin, então ele pode ser resgatado em dinheiro ou não, ele pode ficar sendo transacionado ali. Então, é uma moeda como meio de pagamento. Obviamente, serve muito para aquele ecossistema, então, lá é bastante comum, né, digamos assim, você pensar um pouquinho em quilos de café, né? Nós não somos produtores, nós que não somos produtores, fica mais está acostumado a tomar o cafezinho em casa, no escritório, mas aqui estou falando de um produtor. Isso vale mesmo, por exemplo, para outro projeto que a gente tem aqui dentro, que é um projeto de fertilizantes. Então, temos uma moeda chamada Cibracoin, emitida também por um grande produtor de fertilizantes aqui no Brasil, é um player global, e ele é também usado como meio de pagamento. Então, o Ethereum nasceu em 2015, né? Então um pouquinho mais à frente, e além dessa funcionalidade de pagamento, que o Bitcoin já tinha, digamos assim, consagrado na sua fundação, lá na sua origem, você tinha a transação programada, né? Ou os smart contracts. Então, a rede Ethereum é uma rede blockchain de muito mais fácil programação de aplicações na camada superior dela, e você tinha essas transações programadas que são mais ou menos: se eu fizer isso com token, acontece aquilo com o ativo ou com o recurso e assim por diante. Então, são transações automáticas, né? Você não precisa ficar reprogramando aquele acordo. Então, eu acho que dentro disso, a gente tem, dentro do projeto Coffee Coin e do projeto Cibracoin, a gente tem as modalidades de resgate de token. Então, você pode pegar e, se você aplicar o seu token para uma carteira, você resgata aquele ativo que dava lastro a ele, 1 quilo de token, 1 quilo de fertilizante, uma fração, porque são 3 tipos de fertilizantes diferentes, cada um com preço diferente. Mas o fato é que tanto pagamentos quanto, vou chamar assim, contratos inteligentes, são funções permitidas, né, totalmente viáveis para os tokens, e que, obviamente, entregam uma solução clara em termos de problemas, vamos chamar assim, de olhar para o problema, para muitos setores, muitos segmentos, né? Eu acho que essas são as 2 principais funções, apesar de que existe uma série de funções alternativas, por exemplo, como a cessão do token como garantia de empréstimo. Então, você pode transformar o seu ativo no ativo digital, dar ele de garantia e pagar o empréstimo. Como você pode usar ele no seu cartão de crédito, aquele token no seu cartão de crédito. Então, é um acordo, basicamente. É isso que eu ia te perguntar. Quando você está falando, por exemplo, de café, eu queria imaginar um use case específico, né? Se eu sou produtor de café e eu quero obter financiamento para a safra, eu preciso já ter a saca de café, ou eu posso criar essa moeda e dar ela como garantia de crédito, né, para o banco que vai me financiar essa safra. Como é que esse token é utilizado? Por quem?
produtor agrícola ou pela instituição financeira? Bom, na nossa experiência aqui, o que é mais fácil da gente dialogar com o mercado, a gente está falando sempre de o que nós chamamos de asset tokens, ou seja, tokens que já possuem um ativo como colateral e não vão ter esse ativo no futuro. Então é lastro mesmo, tá? Lastro total, né? Então, o que acontece aqui, o token é como se fosse uma continuidade virtual daquele produto. Né? Existe um produto e existe a continuidade dele no mundo virtual, onde ele é transacionado digitalmente, virtualmente e tal, até o momento que ele vai ser liquidado ou não. Ele pode permanecer ali por bastante tempo. Então, essa modelagem, porque quando eu estava citando sobre o framework, você sempre tem que passar pela modelagem jurídica. Então, essa questão do fomento da produção, que é perfeitamente viável e poderia ser aplicado também para o segmento agro, aqui você tem ainda um papel, vamos chamar assim, dúbio com relação às possibilidades, porque você acaba atuando, nesse caso, como uma instituição financeira, né, o que a maioria das tokenizadoras, exchanges, não é. Então, aqui um ponto delicado. Óbvio, hoje a gente tem uma IN 588, é uma regra de crowdfunding que até foi revista recentemente, então você tem ali um limite de captação de recursos para isso, muitas vezes é suficiente, muitas vezes não vai ser suficiente, mas é a única alternativa que se tem hoje, porque pela lei é a única forma que você tem de fazer captação de recursos para investimento em projetos, ou seja, é utilizando a lei de crowdfunding, ou do financiamento coletivo, né? Então, você tem ali para empresas que faturam, foi revista recentemente, mas até 50 milhões por ano, se não me engano, você pode captar até 15, então você tem ali alguns parâmetros que precisam ser seguidos. Dentro disso, ou seja, da regra do financiamento coletivo, se pode fazer, inclusive via token, porque você encaixa perfeitamente dentro dessa lei, né? Mas, de uma maneira geral, essa questão legal ainda todos nós temos acompanhados aí. Está em construção, das regras, porque as pessoas acham que não existe uma lei para cripto, mas, na verdade, existe, né? Por quê? Porque existe uma lei para mercado financeiro, mercado de capitais. Tem que ter regulação, Então, existe uma legislação ampla que se aplica ao mercado cripto. O que não existe é uma regra específica para o mercado cripto, que é o que está sendo criado agora. Mas, enquanto não existir essa regra específica, valem as regras de mercado, tanto para financiamento de operações, lançamento de produtos e vamos chamar assim, securitizados ou securities, né? Então, cada um tem a sua característica, mas eu acho que a lei é bastante clara, inclusive, com relação ao que pode e que não pode fazer, e qualquer erro aí não seria por falta de aviso, porque, apesar da lei da liberdade econômica permitir que você inove dentro do setor financeiro, mas existem regras também bastante claras e que são, né, orientadoras do que se pode e que não pode. Eu acho que a conclusão que a gente pode chegar também é que isso aí é só a ponta de um iceberg, né, do blockchain, né? Na realidade, a gente está falando aqui de tokenizar, a gente está falando de valores e ativos, né? Mas existem outras coisas que podem circular nessa rede, como informações e ativos não monetários. E talvez esse seja o maior ganho, né, como você falou no início, que seria o aumento de produtividade, redução de burocracia, por você ter acesso imediato aos fatos que estão acontecendo e que estão sendo agregados, né, a essa rede, ou a esses documentos, né? Então, eu acho que tem uma parte aí bastante promissora pela frente, e eu queria te agradecer muito, Ricardo, aí pela dica aí, pelo que você falou, compartilhou com a gente, né? Para quem está chegando agora, eu estive conversando aqui com o Ricardo Azevedo, que é o fundador aqui, sócio da StoneX, e reforçar aí, quem não assinou o canal, por favor, considera. E no mais, um grande abraço aí para todo mundo, até o próximo vídeo.